Boa tarde. Tudo bem? Creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre os astecas, ou mais propriamente dito, sobre a resistência asteca. É importante que vocês tenham à mão seu material. Vamos lá para a construção do nosso hábito. Nos coloquemos num lugar silencioso, onde vocês possam se concentrar, o nosso material à mão, o nosso resumo esquema que foi pedido e proposto como atividade à mão, para que a gente possa casar as informações da videoaula com as informações que vocês tiraram do texto. E é importante que cada um de vocês tenham feito a atividade, justamente para fundamentar a nossa aula de hoje. Tudo ok? Muito bem. Então, vamos dar início à nossa aula. A resistência asteca. A estratégia de Cortés, ao mandar aprisionar o imperador Montezuma II, era a de que, sem autorização dele, a população asteca não deveria se rebelar contra os espanhóis. Sem a presença de Montezuma, o povo asteca elegeu um novo monarca. Então, o que isso quer dizer? Que a estratégia de Cortés falhou. E falhou porque, embora Cortés estivesse há muito tempo planejando aquela aquela empleitada, o que aconteceu? Mesmo ele aprisionando, mesmo ele colocando o imperador lá trancado em um templo, o povo não perdeu tempo. Logo, o povo se propôs a fazer novas eleições para eleger um novo imperador, um novo monarca. Isso fez com que esse novo monarca tivesse a autorização do povo asteca para governar e melhorar as suas defesas. E foi isso justamente que aconteceu. A estratégia de Cortés falhou, o povo foi antecipadamente, já elegeu um novo monarca e fez com que isso desmanchasse essa estratégia de Cortés. E olha só, em meio a tudo isso, o cerco da capital, esse cerco, que nós vamos ver também mais à frente, ele durou 1 ano e meio. 1 ano e meio, isso mesmo, 1 ano e meio. E nós vamos ver, só um instante, isso, o cerco da capital. Essa cidade aí tem uma pronúncia muito complicada. O cerco, no entanto, dificultava a entrada de alimentos e outras mercadorias na cidade. É importante, gente, que nós possamos entender que esse cerco durou 1 ano e meio. E eles não foram vencidos por conta da estratégia militar que era mais forte, a dos espanhóis, com certeza. Eles eram mais fortes, mas eles só enfraqueceram e eles só perderam as forças porque a entrada de alimento e de outras mercadorias na cidade, elas estavam sendo proibidas por Cortés. E aí o que acontecia? O povo, sem se alimentar, acabou doente, contraindo doenças, como principalmente o varíola. E isso fez com que, naquele momento, o povo enfraquecesse e acabasse é, existindo, possibilitando a Cortés fazer a invasão, conseguir a sua conquista final. Então, vamos também estudar sobre a resistência cultural. Ora, os espanhóis chegam àquela região, dominam e observam por vários tempos, por 1 ano e meio, eles estão ali observando, e isso dando condições do povo observá-los também, mas eles foram sendo o tempo todo dominado de uma maneira bem, vamos dizer, lenta, por assim dizer. E aí o que acontece? A população dominada, ela resistia ao controle espanhol, recusando a pagar impostos e a adorar os seus deuses em segredo. Ou seja, a população dominada, elas não aceitavam aquele tipo de tributo que eles tinham que pagar e eles adoravam seus deuses em segredo, ou seja, eles não aceitavam a imposição da religião dos espanhóis, que naquela época era o catolicismo, eles não aceitaram isso.
e faziam com que a sua adoração, os seus ritos, continuasse muito presente na vida daquele povo. Faziam os seus rituais religiosos de maneira escondida, no secreto, e procuravam manter os seus costumes e a sua cultura. É importante o tempo todo trazermos à nossa mente. Era um povo que, por mais que fossem militarmente frágil, eles tinham uma força na sua organização, no número de pessoas. Passaram muito tempo com a sua cidade sitiada, e isso dificultava a entrada de alimentos, fazendo com que eles enfraquecessem, ficassem doentes. Mesmo tendo a sua cidade sitiada, eles procuravam um meio de resistir à cultura imposta pelos espanhóis. E resistiam de que forma? Faziam com que os seus rituais religiosos fossem vividos por eles de maneira secreta, sem que os espanhóis percebessem o que estava acontecendo. E também eles não aceitavam, em hipótese alguma, pagar impostos abusivos, imposto por Cortés naquele momento. Faziam e procuravam viver os seus costumes e a sua cultura no secreto, às escondidas, para que Cortés ou para que os espanhóis não percebessem que eles estavam realizando os seus rituais. É muito interessante. Nós estamos aqui estudando a resistência de um povo que foi por muito tempo observado. Mesmo sendo observado, eles resistiram. E só foi permitido a sua derrota quando eles estavam enfraquecidos e doentes. E mesmo assim, eles buscavam o tempo todo resistir à dominação dos espanhóis e resistiram até o fim. Continuando, os motivos da derrota dos astecas. É muito importante que cada um de vocês compreenda o que foi que trouxe, que possibilitou a derrota dos astecas. Primeiramente, nós vamos entender que eles tinham os aliados que conheciam o território asteca, pois eram pessoas de povos daquela região, e isso facilitou o conhecimento de lugares, o conhecimento de pessoas, o conhecimento das armas dele, que eram muito insignificantes para os espanhóis, as armas dos astecas. Então, isso só vamos compreender por que os astecas foram derrotados quando nós unirmos esses três fatores. Os aliados esses que eram aliados que moravam na própria região, conhecia a sociedade asteca, conhecia como era governada aquela região, e isso propôs aos espanhóis uma facilitação, ou seja, uma possibilidade de realmente derrotar como derrotaram os astecas. Qual foi o outro fator? A superioridade bélica. Eu já havia falado sobre isso, né? Os espanhóis usavam cavalos e tinham armas de fogo, o que lhes possibilita, o que lhes possibilita ser mais rápido e mais efetivo em seus ataques. Enquanto que os espanhóis tinham, para aquela época, instrumentos de guerra que possibilitavam eles serem mais rápidos e mais violentos até, os espanhóis eles não tinham o hábito de guerrear, eles não tinham estratégia militar, embora fossem muitos, mas eles não tinham, os astecas não tinham habilidades de guerrear, eles não tinham armas que possibilitassem eles lutarem pelo seu território. Eles lutavam e se juntavam porque eram muitos. E os espanhóis, na sua superioridade bélica, conseguiram derrotar os astecas. E as doenças? As doenças que vieram com os espanhóis. Que doenças foram essas? Diversas, a gripe, sarampo e a varíola, e muitas outras. Ou seja, os espanhóis trouxeram para aquele território e expuseram os astecas a esse tipo de doença, fazendo com que eles adoecessem. E ao adoecer, não havia nenhuma, vamos dizer assim, cuidado médico que pudesse curá-los. Então, mesmo sendo vamos dizer, uma civilização que tinha conhecimento muito pouco sobre medicina, eles não tinham como ficar imune a essas doenças ou ter algo que pudesse imunizá-los.
e isso fez com que eles enfraquecessem e morressem. E são esses os fatores que possibilitaram a derrota dos astecas. Espanhóis, como nós vimos inicialmente, eles tiveram um momento de observação, um tempo de observação, eles tiveram aliados que conheciam o território asteca e possibilitou eles fazerem as suas estratégias militares dentro das condições do território asteca. Eles tinham uma superioridade bélica comparado aos astecas, que não tinham nem estratégias de guerra e nem armas. E isso fez também com que eles ganhassem, com que eles derrotassem. E, para fechar o nosso contexto, as doenças de contaminação que os astecas foram contaminados. Eles não tinham nenhum conhecimento médico para suportar ou para curar a gripe, sarampo ou a varíola. E isso foi adoecendo, várias deles foram adoecendo e acabando morrendo porque eles não tinham como ser imunizados por conta dessas doenças. E isso possibilitou a derrota dos mesmos. É interessante, meus amores, vocês compreenderem que o nosso estudo ele é baseado em, vamos dizer assim, em conhecimento. E que esse conhecimento ele vai nos permitir construir um novo conhecimento. E o que vimos hoje foi a resistência asteca. Mesmo sendo um povo que não tinha armas, eles, por conta do número que era maior, eles resistiram até o final. E eles só foram vencidos graças a esses 3 fatores. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês possam fazer as atividades que estão sendo propostas no roteiro e que tenhamos todos uma boa tarde. E até a próxima. Beijo, meus amores.